Boa tarde, querido ouvinte. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Nossa jornada teológica toda segunda, não apenas um bate-papo de Bíblia, né, ou meramente um estudo, mas uma conversa entre amigos. Isso. E hoje, mais uma vez, recebendo de forma ilustre nosso pastor Valverde, está aqui para nos ajudar a caminhar numa jornada, pastor, que vou te falar, é cansativa, difícil, e a gente não sabe onde que vai parar, né? É verdade. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos vocês que estão aí, os ouvintes, né, e os que nos assistindo também aqui pelas as redes sociais. Eu quero mandar um abraço a todos vocês, que vocês façam perguntas, né? E o assunto continua sendo aquele de missões. E a gente vai abrir uma palhinha para falar a respeito da necessidade de restabelecer, né, resgatar, Sim. pedir a Deus para resgatar a figura masculina dentro das igrejas. Perfeito, pastor. Já pegando o gancho, né, desse assunto, hoje nosso maior problema é a masculinidade, é a falta de um pastoreio homem, não só o gênero que eu estou... A gente não está pautando o gênero, tá, querido? Não é só o gênero, mas é a liderança, a firmeza, né? Não a agressividade na fala, tá, gente? Vamos entender cada pormenor, né? Mas é a pessoa entender os princípios bíblicos como homem. O que um homem faz no casamento assim? Como é que um pai faz assim? Um líder. Isso se perdeu na igreja. Mas, antes desse assunto que tem suas polêmicas, vamos orar e pedir ao Senhor que nos encaminhe. Pastor, ora pra gente, por favor. Oh Deus, nós te agradecemos por esse momento, pela vida desse jovem tão ilustre, tão conhecedor da tua palavra, Senhor, que tu venha proteger as emoções dele, dar saúde, sabedoria e discernimento para cada dia mais ele crescer no conhecimento e na graça. Te agradeço por essa rica oportunidade de estar nessa rádio, Senhor Deus, que não seja eu aqui, mas que seja tu em minha vida, Senhor Deus, falando com esse povo, com esses ouvintes, com essas pessoas que estão nos assistindo. Essa grande jornada, porque é uma caminhada, a caminhada cristã é longa, e, Senhor Deus, que tu venha nos fortalecer a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, vamos lá. Mandar também um beijão aqui que tá com a gente aqui, o Marcos Costa, Batista de Souza, Forlan, Rafael. Tem uma galera aqui com a gente. E vocês que estão nos acompanhando aqui também, ao vivo, né, nos vendo e nos ouvindo, sejam todos bem-vindos ao nosso Jornada Teológica. Mas vamos introduzir esse tema. Pastor, nos bastidores a gente havia falado sobre um pouco, né, essa coisa do pregador mirim. Por que a gente vai inserir isso? Para a gente poder colocar missão, com que idade começa, como que é missão e o que é missão. Então vamos lá. Todos aqui eu sei que já estão conhecendo ou já viram um menino que está famoso aí, né, já não é nada de segredo, de 14 anos, que tem profetizado, pregado, mas grandes pastores também têm pontuado como ele tem imitado. Ele mesmo já falou em podcasts, né, que tem imitado outros pastores, tem recebido um discipulado pela internet de um pastor muito famoso, que tem seus trejeitos de falar em línguas alto, gritar e algumas coisinhas, e ele tem essa temática do coach. Mas qual é a pergunta aqui? Hoje, todo crente, se você perguntar o que é missão ou o que é fazer missão, ele vai ter como pressuposto África, Índia, ou seja, o além-mar. Quando você pergunta também, ele vai ter uma outra característica. Ou é jovem que precisa fazer, porque jovem vai ter tempo, ou é o pastor, ou é um teólogo que tem esse perfil. Como que a gente começa a falar sobre isso, meu pastor? Tem aí três vertentes importantes. A primeira é: nós somos sal da terra e luz do mundo. Correto. Né? Antes de falar que está salgado ou não, a gente tem que ir lá e ser o sal da terra, né? Sim. Ou está insosso, ou está apagado, não existe, está escuro, né? Nós somos essa luz, esse sal. Todo mundo quer ver missões fora do arraial, fora, mas menos dentro da igreja, né? Que sempre é o lugar que mais precisa, né? Todo mundo quer fazer missão na Austrália, no Japão e etc., né? Mas não quer fazer missão na vizinhança, né? Porque dá mais status. Então, tirar uma primeira vertente saber que nós, para fazer missão, não precisa pregar o evangelho para as pessoas que estão do lado. É bom que pregue, mas se não houver,
Pregue com atitudes, entendeu? Palavras é bom, mas o importante é a sua atitude. Você com atitude, esse é o primeiro ponto. Fala você muito mais, né? fala muito mais. Você como você trata seus vizinhos, seus amigos, as pessoas que estão toda hora, você tem uma porção de olhos te olhando em todos os lugares que você vai, na tua comunidade. Perfeito. O exemplo que você dá a essas pessoas é uma forma de você estar fazendo missões e trazendo essas pessoas para perto. O primeiro ponto é que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. O segundo ponto é que a palavra de Deus nos ensina. Quando você se encher do meu espírito, receber de mim o meu espírito. Quando você se encher, né, estiver cheio do meu espírito, vá ensinar e fazer discípulo, né? A Judéia, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Perfeito. Foi isso que Jesus falou. Ele não falou isso assim, olha, se você puder, não estiver cansado, depois do trabalho, não. Ele Aí falou você assim, vê, né? portanto, ide. Ide é no imperativo. Você tem ordem. que ir. É uma ordenança que o Senhor deu. Ide. O problema é que a gente quer terceirizar esse chamado para botar em cima de uma liderança. Então, a gente terceiriza a nossa fé. Ah, eu não posso ir, mas o pastor fulano vai. Ah, mas o pastor da minha igreja é um grande missionário. Mais preparado, né? É muito preparado. Olha, eu vou ajudar. Eu vou lá dar 10, 20 reais para ele e ele vai fazer missões. Perfeito. Ah, eu vou pagar o dízimo da minha igreja e minha igreja é missionária, então tem que ajudar. Isso é uma obrigação da gente. Agora, o importante é que as pessoas não se sintam só quando faz missões, porque o que acontece até com você é que você procura alguém da igreja, muitas vezes, na sua igreja, você não acha para te ajudar na caminhada. Concordo. Por quê? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em estar nas suas atividades normais e terceirizando isso. E quando pergunta elas fora da igreja, você tem feito missões? Aí o que ela faz? Não, olha, nós temos a minha igreja, inclusive, olha, tem lá um irmão chamado, é um professor, um teólogo chamado Eliel, o cara é missionário, o pastor Leandro dá toda a cobertura, nossa igreja... Deixa para eles que eles dominam, né? Mas e você? Você ficou de fora por quê? Perfeito, porque pastor. Eu não tenho... Então, esse é o maior problema, é entender que o chamado é para todos, não é só para uma liderança. Nós somos sal da terra e luz do mundo, o chamado não é para todos, não é só para uma liderança. E o terceiro, a prioridade em nossas vidas. Muitos dizem que não faz missão porque não tem tempo. Ah, olha, eu não tenho tempo. É doido. Inclusive, eu estou com tanto trabalho, eu vou ter que fazer uma hora extra porque não sei o quê. Mas a gente só tem tempo para aquilo que a gente prioriza. Prioridade. Então, a gente tem que priorizar. A gente só dá atenção às coisas quando elas são importantes na nossa vida. Então, missão não pode ser uma quinta ou uma sexta coisa dentro da sua caminhada cristã. Não pode ser o que der, né? O que dá, quando eu faço, der, eu faço, entendeu? Então, muitos não fazem missão porque não tem tempo. Perfeito, e realmente, se ele olhar por essa vertente, ele nunca vai ter tempo. Aí ele perde o tempo primeiro de fazer missões. Depois ele perde o primeiro tempo de ajudar dentro da eclesia da igreja, ou dentro da circunstância dos departamentos da igreja, ajudar em alguma coisa. Ele não vai ter mais tempo. Daqui a pouco ele não tem mais tempo de estar fazendo alguma coisa dentro da igreja. E o pior, ele não vai ter mais tempo de ir para a igreja. E quando ele perceber, ele não tem mais tempo de louvar ao Senhor. Aí porque uma igreja, ela só é aquecida quando todos trabalham. Uma igreja só tem um avivamento. Em conjunto, meus né? queridos irmãos, perfeito. Uma igreja só é avivada quando todos sentem a vontade de ter tudo em comum e todos fazerem tudo ao mesmo tempo e ajudar uns aos outros a fazerem alguma coisa. A igreja tem vários departamentos, olha, tem missão, tem louvor, tem arrumar a igreja, tem que limpar banheiro, tem várias coisas na igreja para se fazer. Quando você se dispõe a meia hora ou 20 minutos ou 1 hora por semana em fazer alguma dessas atividades dentro da igreja, toda a igreja vai crescer, porque todos vão estar tudo em comum. E outra coisa, não se pode criticar aquele que faz. Ah, ele está fazendo errado? Orienta, dá discernimento, olha, ajuda. Eu recebi essa semana uma ligação de uma irmã me falando para fazer determinada coisa que eu tinha feito, que a pessoa pela qual eu publiquei poderia não gostar. Ela me ajudou, porque eu realmente publiquei lá uma coisa e a pessoa podia não gostar. Aí o que eu fiz? Tirei. Ela me ajudou. Eu não vou criticar ela por ter feito isso, eu vou agradecer. Sim. Então nós temos que nós somos sujeitos às críticas e nós também recebemos elogio. Eu aprendi com o pastor Paulo Rodrigues Lima uma coisa sobre essa parte de igreja. Nunca deixe que um elogio suba e você cresça muito no elogio. Porque na hora que receber uma pequena crítica, você vai cair muito alto e vai se machucar todo. E você pode até perder
né, a espiritualidade e começar a sair do caminho. E é interessante que tem uma teologia sistemática, pastor, de Charles Finney. Ele vai dar uma definição de humildade que eu gosto muito, que ele diz assim, ó: humildade é reconhecer seus talentos e habilidades e dar glória a Deus. Normalmente, né, humildade, hoje em dia a pessoa fala assim: não, pastor, o senhor é muito inteligente, eu amo ouvir o senhor pregar. Não, Deus é mais, não. É uma falsa humildade que lá no fundo tá cheio de orgulho. Mas o que é humildade na Bíblia? Você vê Jesus fazendo isso. Você prega em que ele, com autoridade, assim que o Pai me deu, desse jeito. Simples assim. Ou seja, o que está faltando hoje, pastor, é uma aceitação também das pessoas em se admitir, né, como servo. Olha, na igreja eu faço esse serviço, eu faço muito bem, para a honra e glória de Deus. Eu quero aprender mais, eu quero estar mais. E aí entra o paralelo da missão. Hoje, como o pastor colocou, as pessoas estão com uma carência tão grande em dinheiro. Eu preciso muito dinheiro. Eu preciso da melhor família, da melhor estrutura. Eu preciso dos melhores amigos, né? A gente quer ter pessoas que falam: ó, Valverde é o meu amigo, pastor Valverde. A gente precisa disso, só que tudo isso só encontra um lugar. Porque na verdade é assim, o problema de missões é isso aqui. Quando você está fazendo missões, você vai receber críticas. Agora, é bom você filtrar, porque assim, quando você é criticado por um amigo, eu prefiro um amigo que me critica do que um falso amigo que me elogia. Sim. Entendeu? E na vida, em toda a vida, gente, da vida da gente assim. É melhor ter aquele amigo que critica você, que é o termômetro, do que aquele que dá tapinha nas costas. Sempre tá ali: não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não, eu não acho que o verdadeiro discipulado é isso. O verdadeiro discipulado é você direcionar a pessoa no caminho reto, no caminho certo. E às vezes a pessoa está torta, ele não vai no caminho certo, né? Aí missões tem muito isso. O outro problema também, meu nobre, é o seguinte: é que tem pessoas que o maior defeito das igrejas é as pessoas que acham que com a fala e com os argumentos e com a postura, a entonação e com a posição, ele pode convencer os outros de que está certo, né? E não é por isso. Quando a gente fica velho, a gente tem uma coisa chamada maturidade. E o que a gente vê de gente, sabe, com discursos longos, com coisas que não tem sentido dentro da igreja, porque cansa. A igreja hoje tem uma certa experiência de tempo, calejada, espaço. Né? Hoje a igreja tem muita informação. A igreja de hoje não é aquela igreja que eu tinha nos anos 70, 80. A igreja tem informação, a igreja é bem informada. Então, qualquer coisa que você faz que sai daquele estereótipo, você cansa as pessoas. Missão, você não pode cansar as pessoas. Quando você está em missão, perfeito. Você primeiro, a missiologia nos ensina que é necessário você se adaptar à cultura das pessoas para falar do verdadeiro amor de Deus. Missão autóctone, ser da cultura. Mas na minha igreja só toca harpa, hino, cantor cristão e violino. Você não vai chegar numa comunidade no morro, ou você não vai chegar... Nossa. Você não vai querer pregar no Pelourinho, cantando um hino, violino, com a Bíblia na mão. Você não vai ser... Ou numa tribo indígena desse jeito. Né? Não vai chegar numa tribo indígena. Se o negócio é bater tambor, bate. Agora, sabe bater tambor e louvar ao Senhor por isso, porque é o Espírito Santo de Deus que vai conduzir. Você tem que atrair as pessoas. A igreja não é lugar de falar de futebol, porque os pastores só falam de futebol. Meu querido, eu conheço missionários que jogou bola e foram para a África. Eles não tinham como falar. O que eles fazem? A ferramenta é essa. O que eles faziam? Eles pegavam, levantavam 4 ou 5. Um deles é o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do menino agora. Lá do Rio. Ricardinho missionário, lá de Queimados. Ele levava uns 3 ou 4 ex-jogador de futebol, jogador crente, foram para a África, porque tinha dinheiro, tem dinheiro, bancário. Eles chegaram na comunidade daquela muçulmana lá e abriu as portas, né? Não, botou uma camisa da seleção brasileira e começou a jogar, quicar bola. Pum. Acabou. A cidade parou para ver eles, né? A cidade parou para ver eles quicando bola para cima. Depois sentou todo mundo ao redor deles, eles ensinando. Quando eles começaram a ensinar, meu amigo, a palavra de Deus veio. Perfeito. A palavra de Deus veio. E eles usaram exatamente o futebol para dizer que no Brasil nós temos uma grande comunidade cristã e a maioria dos grandes jogadores de futebol são cristãos, e a gente sabe disso. E aí já motivou os caras a ser cristãos porque querem jogar bola.
Perfeito. Então são as ferramentas, a gente tem que entender isso. Eu não posso fazer as pessoas que eu estou falando do evangelho a ser igual a mim como eu sou, porque elas têm suas culturas e tudo. Agora, elas precisam ser diferentes no plano espiritual. O nascer de novo A moralidade, é interno, né? na moralidade, na ética, no conhecimento cristão, na sabedoria de Deus, buscando os entendimentos das coisas de Deus sem mudar a cultura, porque Jesus não veio mudar a cultura de ninguém, não. Jesus não veio mudar a cultura, agora ele veio trazer dentro dessa cultura um discernimento e mostrar o caminho espiritual para que as pessoas sejam unânimes e iguais na fé, mas dentro, num plano espiritual, não num plano externo, estereotipado. Perfeito. Gente, mandar aí um alô, pastor Marcos Costa. Boa tarde, a paz do Senhor. Não é Deixa eu ver aqui. é Marilândia. Aqui minha esposa. Tá Mar Costa. Mar Costa, é. É uma mulher, minha esposa. Costa. Beijo, minha filha. Deus te abençoe. Ó, nós precisamos acabar com as padronizações. É. Peraí, deixa eu abrir aqui o leque. Peraí. É minha esposa, Aí, ó. Mário, ó, missionária um Mari. beijão. Mulher de Deus, viu? Colocou aí um ponto perfeito da nossa frase. Já vou pegar de gancho, tá? Nós precisamos acabar com as padronizações. E quando a gente fala de missão, não tem como ter padrão. Vou explicar essa fala com calma, todos estão me ouvindo. Qual é o padrão para fazer missão? Princípio irrevogável. Isso. Que é Cristo. É. Mas quando eu falo de missão, queridos, e agora vamos bater o martelo, só para vocês entenderem mesmo, é o seguinte, existe dois tipos de missão, tá? A missão local e a missão transcultural. Você pode colocar aí intracultural e supracultural ou transcultural. Isso. Como que eu sei em que nível estamos? A Bíblia nos dá o parâmetro sobre a voz de Deus. E aí vai entrar um probleminha, que foi o começo do podcast aqui, né? Quem estamos ouvindo também contribui para eu saber minha missão. Então, hoje está famoso eu ouvir coach, ouvir criança de 14 anos, eu ouvi algumas lideranças femininas de forma pejorativa, não é o tema aqui hoje, e isso pode ofuscar o que realmente eu posso ouvir de missão. Então hoje umas pessoas vão perguntar assim, não, eu estou evangelizando no meu trabalho, pastor, eu falo de Jesus, tá bom, tá tranquilo, né? Outros vão falar assim, não, pastor, eu já ajudei algum pastor. As pessoas não entendem que agora é tipo um fichário que eu vou prestando conta, né? Não, hoje eu falei de Jesus pro meu patrão, tá ótimo, já bati minha meta, ano que vem eu falo com outra pessoa. Ou seja, a missão hoje, ela tá muito geográfica. As pessoas ainda não entenderam que não é geografia. E isso os discípulos entendem em Atos 2. É. Pode comentar sobre a essa parte. formatação sistemática das igrejas, quando minha esposa está falando ali de padronização, Sim. é isso aí. A gente cria um sistema religioso. E bate naquilo. E aí você vai batendo, porque olha... E se as pessoas não aceitam esse sistema e saem da igreja, o que as pessoas são? Elas não querem Cristo, elas não querem, porque nós pregamos a verdade. Sim. Ela saiu, foi procurar outra igreja, e aí, muitas vezes a igreja da verdade. Uhum. Né? Eu não vou chamar a igreja da graça e paz uma igreja mentirosa. Eu sei que o pastor Leandro prega a verdade. Sim. Eu sei que o pastor Fábio Vasco prega a verdade, que o Cristiano Leal prega a verdade. O pastor Cristiano Leal, né, que a gente conhece bem. Plenitude. Então, se as pessoas saem de lá, é porque elas se esfriam em função da formatação, o estereótipo, enquadramento, né? O enquadramento da igreja. Entendeu? Mas eu falo de Cristo, fala, mas as outras também falam. Mas... Porque olha só o que aconteceu muitas vezes comigo. Você se esfria porque você mostra os projetos para trabalhar dentro da igreja, da forma com que Deus te deu, não foi homem. As pessoas não aceitam isso como uma verdade de Deus, e aceitam isso como uma vaidade sua. Você quer impor isso, né? Aí você chega e fala, não aceito, por aqui, o que você faz? Você senta no banco. E você não faz mais nada. E morre ali. Com o tempo, você vai percebendo que aquele lugar não te cabe mais. E você vai se excluindo. As pessoas que lideram as igrejas, o que elas fazem? Elas, ao invés de chamar você para perto e perguntar qual o motivo e tal, não. É normal isso com toda igreja. E com toda igreja esquadrinhada, né? Sim. Não com toda igreja avivada. Mas as padronizadas, As padronizadas são. O que as pessoas fazem? Ao invés de sentar com você e conversar e procurar saber qual o motivo, vai chegando para toda a eclesia da igreja e vai queimando. Ele não quer mais, o fulano está desistindo, eu acho que o fulano vai sair. Talvez está com pecado. Está com pecado. É alguma coisa. Já começa a criar uma série de circunstâncias pela qual você não aceita. Nunca aconteceu. Porque se você não estiver esquadrinhado dentro daquilo que você acredita,
né? Se a pessoa não tiver esse quadro daquilo que você acredita, você está em pecado. E não é assim. Não é? Missões é muito mais do que isso. Eu não posso trazer pessoas da Assembleia de Deus que têm uma cultura diferente da minha, que têm uma formação diferente de minha, e querer que ela se adapte a minha realidade, a né? minha realidade, porque senão essa pessoa vai se excluir, ela pode se esfriar na pé, ela vai cair, ela vai se cansar da igreja, porque dessa forma a gente não consegue ganhar ninguém, nem a própria casa. A gente não consegue. Se nós não tivermos alegria em servir a Deus e para transmitir essa alegria para as pessoas, para que o Espírito de Deus encha ela com essa alegria, essa satisfação, esse prazer, de querer estar ali no a gente local, não ganha os irmãos e a nossa de dentro obrigação, nem de fora. não ganha os que estão dentro de casa, não ganha nossos filhos saem da igreja, nossos filhos vão abandonar a igreja por causa dessa cultura tacanha, dessa cultura retrógrada e fundamentalista, e Deus não é isso, Jesus não é isso, Jesus nasce todo dia, né? E aí exclui todos os irmãos, a igreja fica vazia e a gente fica perguntando, por que a igreja esvaziou? Porque as pessoas não querem mais, porque as pessoas estão frias, é sempre terceiro. É porque eu prego a verdade, fulano sai. Não é isso, gente. A gente tem que entender que não são as nossas verdades. A verdade bíblica, ela contém uma coisa chamada multiforme graça. A verdade bíblica, ela tem multiforme graça. Então, ela é para todos. E a multiforme graça as pessoas não precisam se adaptar a mim. Pode me criticar, mas fala abertamente, ô meu jovem, não quero você dessa forma. Tal. E pronto. Então vamos resolver aqui. O que a gente vai fazer para poder andar junto? Porque Deus não chamou ninguém para andar de forma individual e separado. E o ministério de Deus é para todos. E missões é para todos da igreja. Pastor, isso que você citou é muito bom. O para todos. E aqui, né, continuar mandando mais alguns alô. Pastor Rafael está presente. Pastor Davi. Aí, o pastor Davi está aqui. Davi Oliveira? Tá ele mesmo. Tu é meu amigo. Ó, beijão, pastor. E também, você é meu amigo. Falando em missão, eu faço parte de uma organização, né, infantil, que tem um alvo ali, o Infanto Juvenil, que já também está aqui com a gente, Projeto Criança Cidadã, ali em Campo Bom, com os fundadores André e Márcia. Ó, um grande beijo. E literalmente, pastor... Você falou uma coisa importante, eu posso cortar? Vai, pode falar. Você falou uma coisa importante sobre as crianças que têm ministério. Pronto. Eu quero dizer que a gente já nasce para servir. Ministerial. Desde o ventre da nossa já mãe. Ministerial. A confusão que está tendo aí, que você falou desse jovem de 12 anos, 14, que prega, que copia. As profecias. As profecias. Isso é um detalhe interessantíssimo. Sabe por quê, meu nobre professor? É o seguinte... lá na minha igreja tem um casal com uma criança de 2 ou 3 meses, eu não sei, mas que ele foi num médico, não foi num lugar aí qualquer, e tinha uma outra moça com uma criança igual. E a atenção dessa criança e a forma com que a mãe trata essa criança e o jeito que essa criança tratou o outro bebezinho, que os dois são bebezinhos, a mãe perguntou, de que igreja vocês são? E a mulher está na minha igreja. Então, aquele criança de 2, 3 anos, o neto da Jane, já é evangelista, já trouxe um casal para a igreja. Isso é uma coisa totalmente diferente. Uma coisa é o trabalho vindo do coração. E a outra é estereotipado no modelo. Olha, meu filho, usa o paletó porque você vai ser um pastor. Fale assim, o jargão é assim. O jargão é esse. Isso não é de Deus, entendeu? A gente tem que... A missão, o principal o foco da missão é uma coisa que está dentro de você que atinge o coração do outro. Repete de novo essa frase, pastor, que eu gostei da definição. O verdadeiro legado de uma missão é aquilo que está dentro de mim... Que atinge o coração do outro. Que toca no coração do outro e transforma. Perfeito. Agora, tocar o coração não quer dizer que vai tocar a forma de viver, nem as culturas. A única coisa que vai mudar existe um padrão ético de comportamento para aqueles que são crentes e redimidos em Cristo Jesus. Teu princípio vai mudar. Teus princípios vai mudar. Agora, não vai mudar a cultura, não vai mudar... eu vou falar em línguas estranhas, porque agora eu sou crente e não posso mais falar em português nem em inglês. Entendeu? E outra coisa, essas crianças, esses jovens, eles são ótimos, porque essas crianças têm energia e a criança chama a atenção. Agora, nós não podemos sobrecarregar, não podemos deixar de fazer tirar o fardo do a ministério, inocência, né? de uma criança em função do seu ministério. O que está acontecendo é isso. Muitas crianças de 12, 14 anos estão deixando de ser inocentes, estão deixando de ser criança, porque agora é um profeta, porque agora é um pastor e agora é um líder. E isso é um problema. E tem um detalhe, pastor, que é perigoso, e eu acho que está faltando leitura bíblica, que em Isaías vai alertar para
Gente, estou explicando. Israel, tá? Não estou fazendo anacronismo com a gente, não. Mas só pega. Israel. É dito assim, que Israel já está numa decadência moral tão grande. Isaías 3? Que seria... Não, eu não sei se é 3 ou 13. Seria levado sobre eles príncipes jovens... Não, Isaías é 3. Crianças no poder, para que eles aprendessem. Mas não é que aprender com a criança, não. Seria um governo tão ruim, seria tão labutoso. E os crianças seriam reis, os reizinhos de dentro os de casa. reizinhos, E hoje acontece. Né? E antes Exatamente. disso também, um erro que a igreja corre hoje é que nesse mesmo texto de Isaías, fala das mulheres que serão tiradas, os adornos, os arcos que ficam na cabeça, que a gente pode chamar isso daquele diadema, que as belezas, as roupas, seria tirado delas, seriam tirado delas, e que as mulheres... Meu querido, tem pastores pentecostais pregando isso, dizendo que aquilo, Deus determina o estatuto da mulher dentro da igreja, que a mulher tem que andar assim. Quando aquilo ali foi o castigo que Deus deu para aquele povo por ter feito o que era mal aos olhos de Deus, e agora Deus estava punindo, tirando toda a beleza, toda a alegria, todas as coisas, e botando os meninos para reinar sobre eles, os incautos, as crianças, os inocentes, para reinar com as suas malícias infantis sobre os homens e sobre os senhores. E é isso que a gente está pautando, tá, queridos? Estamos pautando aqui que não é que não pode se ter, até foi ter uma pergunta aqui do nosso sonoplasta, Jonathan, que não é que não se pode ter um líder jovem, até porque é o tema proposto aqui, mas uma liderança eclesiástica, um pastor, a Bíblia diz, ele não pode ser neófito. Não. Tu acha que alguém de 14 anos tem estrutura para ser pastor? Não. Primeiro, mas Timóteo era jovem. Tá, de 25 a 30, estourando 30. Então isso pra mim não é qualquer pessoa. Isso. Lembrando, só pra ter uma formação... Gente, hoje tem que ter formação teológica? Tem. Na Bíblia, te provo também que tinha. Timóteo foi estudado por 3 anos com Paulo nas viagens. Ele dá 3 anos, exato. É muito coincidência. Claro. Ou seja, vamos supor ali, hoje tem um pastor de 25, 26 anos. Deu tempo de ele fazer um seminário, ser provado na fé e ter passado por um escopo. Hoje eu estou com 26 anos, já fiz seminário, já fiz faculdade, continuo estudando, sou professor e ainda não sou pastor. Não por falta de gente consagrar, mas é por tempo, eu creio que vai ser no momento de Deus. E outra coisa, meu querido, você com toda essa bagagem, eu louvo a Deus pela tua vida, pela vida do filho, do Vitor Augusto também. Também, Vitão, beijão, hein? É, um menino novo, uns meninos tão novo, mas com tanto conhecimento, com tanta energia para falar, e você tem conhecimento, discernimento. Agora, chama atenção numa coisa, eu vejo muito pastor velho da minha idade, o homem que está mais de 30 já anos, tem carreira, que não tem o discernimento e o conhecimento que você tem, e está liderando a igreja. Então, o problema não está só na idade, né? Só na idade. É necessário, sim, ter um preparo. E agora, a maturidade, muitas vezes, vem com sabedoria. Muitas vezes, a sabedoria te dá maturidade. A sabedoria te dá discernimento, né? E não é a idade, a maturidade da idade, do tempo, né? Do tempo cronológico da pessoa que a pessoa viveu. Já é a intimidade com Deus, né? Exatamente, é uma intimidade. Sabe, você chega a um momento, o verdadeiro pastor chega a um momento que começa a você não ter mais sono. Porque você pensa na vida de mais de 150, 200 pessoas. E fulano disse no mês passado que ia fazer isso. Será que ele fez? Será que deu certo? Será que ele tá bem? E aí aquele casamento. A mulher dele não estava feliz com isso. E aquela mulher que disse que ia fazer, meu Deus, será que é fulana? A irmã fulana, meu Deus, eu nunca mais liguei. Aí aqui já te tira o sono. Já te tira o sono. O verdadeiro pastor já não consegue dormir. Hoje eu não me preocupo mais, porque o que você faz? Você reduz a quantidade de pessoas e de coisa, e você não tem mais agora a questão do gabinete. Eu não quero mais gabinete, eu não aceito. Eu não quero mais na minha vida. Se Deus quiser que aconteça, Deus vai direcionar. Vai me direcionar, mas hoje eu não quero gabinete nem estar na frente de liderança de igreja. Por quê? Porque eu não dormia mais, entendeu? Você acordar às 6 horas da manhã, tinha problema, 5 horas, 4 horas, batia. Isso que fala que vida de pastor é fácil, né? Não. Ainda falam isso, né? Não existe. Não, pastor é tranquilo. Não tem nada disso. Olha, quando você vê um cara, coitado, com terno e gravata lá em cima... Pode saber que tá tenso. Achando que ele é o cara, ele não é nada. Porque se ele é um verdadeiro pastor, ele sabe o que está por trás dele. A família, emocional, tá tudo... Sabe? As coisas que ele ouve que não pode responder. Entendeu? Então, uma criança, e aí vem a ideia, um jovem de 12, 14 anos... Ele não tem essa estrutura. Ele não tem essa estrutura.
Ele não tem, então não tem como. Agora, é importante ser usado para boa causa, a obra do Senhor. Mas que tenha a liberdade de continuar sendo criança. Porque se você sobrecarregar ele com o ministério, com as coisas quando de Deus... for para realmente exercer... Quando for para 25, 26, 30 anos, essa criança está cansada, ele quer distância da igreja. Entendeu? Porque saturou. Porque o que a gente faz com amor e com alegria não é trabalho nenhum. Não é labutoso, né, pastor? Não é. Eu, por exemplo, eu tenho muitas atividades, né? Eu fui marceneiro, hoje eu não quero nem... Não tenho condições mais... Estrutura psicológica de ser... Foi 47 anos trabalhando nessa área, né? Eu já fui de gabinete, já fui de tudo. Mas eu só faço as coisas hoje se me dá alegria no coração. Porque se não der, eu falo, gente, olha, eu não vou fazer isso não. Que não vai ser uma coisa bem feita do seu coração, não quero fazer, né? Não. Ah, para estar na dia tal, na quarta-feira, dia tal. Não, deixa quieto. Não quero não vou não. Não vou. Porque se eu não tiver alegria no Senhor... Tá, perfeito. Entendeu? Eu não vou ter, não vou poder fazer um ministério com coisa. Então, até o sono que você perde por amor às pessoas, se isso te dá vida e se você sabe que está cumprindo o dever que Deus te deu como maturidade pela experiência, isso te traz, então, esse conforto, essa esperança. Uma certeza da sua missão também, Exatamente, né? Uma confirmação disso. Agora, se não trouxer, não faça. Não faça só pelo nome, porque pelo nome lá na frente você vai arrebentar a tua família, se só for pelo nome. A primeira coisa, seus filhos não vão te acompanhar. Terceiro, sua mulher vai ser infeliz. E quarto, você vai ficar ali estereotipado em cima de um púlpito infeliz também. E Deus não se agrada disso. E aí entra o comecinho que a gente falou da marciologia. Entra a fama. E ela vai te matar, né? Mas, queridos, vamos dar uma pausa. Você que está aqui no Instagram comigo, continua aí. Vai ficar ao vivo. Vocês que estão por aqui pela rádio, vamos dar uma pausinha. Já voltamos. É o tempo que você chama a sua família. Venha mais gente. Chama, gente, chama. A gente não perde 1h30 assistindo um filme? Por que não crescer em sabedoria? Né? Por que não aprender um pouco mais? Então, já voltamos. Aquele beijo. Até daqui a pouco. Colesterol alto pode matar. E os cuidados devem começar na infância, para evitar graves problemas na fase adulta, como doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Crianças entre 2 e 8 anos que possuam pais ou avós com históricos de doenças cardíacas ou de colesterol alto devem ter seu colesterol dosado. Entre os 9 e 12 anos, toda criança deve ter seu colesterol avaliado. Se o LDL colesterol ou colesterol ruim de seu filho estiver acima de 130 mg por decilitro, procure seu pediatra ou endocrinologista. O colesterol alto de seu filho não é brincadeira. A infância e a adolescência são fases importantes na prevenção das doenças do coração. O mundo é feito de histórias. E são nos livros onde as histórias se encontram, respiram e repousam. Morada da nossa aventura, da nossa emoção. O livro é a casa da imaginação. É lá que vivem nossos heróis. Você já pensou de como um livro pode modificar uma vida? Todos os anos, o Grupo Bandeirantes e o Sesc promovem uma grande campanha de doação de livros. O que pouca gente sabe é que um simples gesto de doar um livro pode transformar a vida de outras pessoas. É aí que uma nova história surge. O livro doado modifica a vida de outras pessoas que recebem a oportunidade de ler um livro. Doe. Participe. De 31 de março a 4 de abril, aproveite a Páscoa de ofertas do Mix Mateus. Frango inteiro Tambaú, quilo 9,69. Batata Maquin pré-frita 2 quilos, 26,90. Peito assim sem osso, quilo 24,69. Chantilly Fleischmann Gran Finale 1 litro, 15,49. Óleo de soja 900 ml, 6,79. Ofertas válidas até 3 de abril, não perca! Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências?
É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Joga aí. Queridos, voltamos. Você que não estava acompanhando, estamos aqui elucubrando sobre um pouco da história ali do século XVI, né, pastor? E é um detalhe só dessa história para o senhor continuar, meu pastor. Como que é triste ver hoje a liderança com mais ferramentas, que foi um termo que a gente usou aqui, mais ferramentas, mais qualidade de vida, se comparar século XV para comparar hoje, pelo amor de Deus, um pastor vive muito melhor em qualquer área, muito mais estrutura de membro. Aquela época as pessoas eram muito afastadas da parte da eclésia, né? O clero. Era o povo aqui e aqui. Hoje a gente consegue, por exemplo, foi sábado, né? Sábado estava ali no sítio, um irmão abrindo a porta da casa. Ou seja, não era normal isso naquela época. Hoje está tudo mais acessível e a gente piora tudo. E o senhor estava contando uma história, pastor. Continua ela aí, que para quem já está pegando a história do Henrique. Não, é porque mas é uma história que a gente vai contar no outro. Sim. Porque vai dar muito falar. Porque foi o início da igreja saxônica, né? Né? E aí, quando ele rompeu, ele fundou seu próprio ministério com suas coisas. Anglicana. E aí ele fundou e rompeu com Roma, né? Só que isso teve derramamento de sangue, né? E teve fuga dos protestantes, dos cristãos. Da Europa, né? Nós vemos que deixou marcos até hoje, né? Marcos terríveis, entendeu? Então, isso foi horrível. Mas você falou dessa questão, eu vou lembrar que a gente está falando desse assunto para a gente ver como a igreja era perseguida e era feliz. Hoje em dia a igreja não é perseguida e é infeliz. E por que acontece isso? Olha só que coisa interessante. Vamos pegar os anos 70, não vamos nem muito longe atrás, né? Vamos pegar 50 anos atrás. Aqui. Porque, na verdade, eu me converti no dia 21 de março de 1975. Caramba! E em dezembro, não sei qual é a data, mas está no meu batistério, lá está no meu histórico, né, de batismo. 20 de tá março lá em casa, você converteu. 21 de março de 1975. Em dezembro do mesmo ano eu me batizei. Então eu tenho 50 anos de caminhada. E no início, quando eu estava muito nessa época de jovem, e aí é muito bom falar disso, porque nós estamos falando desse assunto. Eu lembro que quando falou assim, olha, amanhã nós temos embaixadores do rei, né? Batista, participei. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Tenho orgulho de ser embaixador e você também. Quando nós passamos, eu sei o que todo mundo diz, você é embaixador e é feliz, né? Dessas coisas. Então, eu fui embaixador do Rei Arauto, irmão. Caramba! Aí o que acontece? Nessa época, fala assim, olha, os embaixadores do rei vão fazer missão na feira de Areia Branca, em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. O que acontecia? Muitas vezes não dava tempo você tomar café. Sim. Você não tinha uma roupa bonita para ir. E também você não tinha lá, não dava tempo você arrumar as coisas. Era você pegar aí mesmo. Meu Deus do céu. Hoje chegava, é o dia. Não dava tempo de tomar café, você ia com fome. Você não tinha hora para chegar nem nada. Você não se importava se estava com fome, se não tinha dormido à noite, se você tinha trabalhado no dia seguinte, anterior. Era só missão. Você só pensava em fazer a vontade de Deus. Era uma emoção. Sim. Os crentes de antigamente. Era fazer parte de algo. E às vezes gerava um sacrifício material em você, um sacrifício comum, de sono, de trabalho, de uma opção de coisas, mas você ia com alegria e muitas almas se convertiam. Perfeito. E cada alma que convertia, você chorava. A igreja antigamente chorava por uma conversão. Todos choravam, era festa na igreja. Hoje em dia nem apelo mais faz as igrejas não fazem mais apelo. Então, vê como a gente está longe desse negócio de missão. O conforto, a comodidade. Olha, o conforto, a comodidade, a segurança, os interesses agora pelo financeiro, pela família, os interesses pela família. A minha família, olha,
minhas filhas hoje dizem que não quer ir à igreja. Deixa quieto, Eu então. tenho que tomar conta de fazer uma jantinha para eles, coitadinho, é melhor não ir para a igreja e ninguém vai. Entendeu? Então, toda essa vida fácil que o homem moderno tem, essa cultura e essa vida fácil, afastou o homem do projeto de missões de Deus. Porque quando Jesus falou isso para aqueles discípulos, portanto, ide, né, e fazei discípulos, na Judéia, Samaria, até os confins da terra, quando ele falou isso, eles sabiam uma coisa: se eu sair daqui e pregar esse aí, eu vou morrer. Vai dar ruim. Eu vou morrer. E eles Todo mundo faziam entendeu isso claramente. E as dificuldades de fazerem isso trazia a eles uma vontade enorme de fazer isso, um conforto, uma alegria de estar Um privilégio, morrendo. né? Rapaz, eu sou digno disso. Eu sou digno, meu Deus, eu vou morrer pelo Senhor da minha vida. Hoje em dia não, as pessoas não querem nem participar do culto, nem participar de um culto de missão. Pastor, eu vou abrir aqui que o senhor me lembrou algo que realmente me deixa muito alegre, porque quase minha infância inteira eu fui batista, né, da PIB, né, as primeiras igrejas batistas, ali do Jockey Club no Rio de Janeiro. Ali, Jockey Club, em Caxias, Conheço. primeira igreja batista do Jockey, na lateral da pracinha principal. Isso. E ali eu fui Aí embaixador. de Alvarenga, né? Isso. E antes disso, eu comecei a ser embaixador na Ribeira, em Salvador, no qual minha avó, que espero que esteja também assistindo aí, foi igual o Timóteo, né? Tive uma avó e uma mãe que me levou nos caminhos. Minha Ela avó me que me levou levava também. todo dia. Falava assim, eu fui mensageira e você vai ser embaixador. É. Eu falei, vovô, que começava com 9 anos, né? Isso. E aí, gente, tinha um lema dos embaixadores que usava 1 Coríntios 5:20, né? Isso. Embaixadores do Rei de Cristo, para reconciliar o homem de volta. Esse é o lema, a gente poder reconciliar o homem de volta a Cristo. E sempre quando o embaixador se encontra, ele dizia, uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Ou seja, gente, parece que as igrejas, né, pastor, pra gente, estamos aqui na reta final, faltam 10 minutos, pra gente elucidar, parece que as igrejas, quando tinha EBD, sem frescura, não importa quem fosse, tinha EBD. Porque EBD era lugar de aprender, não Ia importa. todo mundo. Não, Os cultos de já EBD, tô ainda na falando minha isso. época, Era todo mundo. os cultos de escola bíblica dominical, independente se era de manhã ou à tarde, e normalmente era sempre pela manhã, Sim. era muito mais cheio, muito mais espiritual do que Porque- o culto da família à noite. Muita Verdade. gente, eu não vou no culto da família porque eu tenho que ir Mas para de manhã EBD. tem que estar lá. Eu não vou no culto da família porque de manhã eu tenho que estar na EBD. Hoje em dia é o contrário. E muito- Não faço EBD porque tem um culto da E família. muitos querem ficar, às vezes, critica muito a Batista, né, pastor? Critica algumas igrejas que foi o berço de deixar padrões puritanos sobre nós. Oh, meu Deus do céu. Foi a Batista que criou embaixadores, foi a Batista que fomentou a EBD no formato que a gente tem. E aí hoje, infelizmente, o que a gente tem? A gente tem pessoas que estão escolhendo EBD e tirando, pastor. Vamos ser mais claro. Quantas igrejas nem EBD tem? É. E algumas fecharam porque falaram assim, tava indo 2, vou abrir pra quê? Eu conheço o pastor que falou isso. Vou abrir pra quê? Aí depois reclama que Os membros são fracos. são fracos, você já é fraco, você tá doido pra ficar em casa. E aí qual a parada que eu quero fazer, e o senhor como embaixador também vai entender isso, será que esse padrão, agora eu vou usar a palavra até que a missionária usou, será que esse padrão, a gente deveria voltar com alguns padrões de instituição, por exemplo, embaixadores que vários pararam também, será que a gente tinha que criar uma nova instituição até para ajudar nesse caminho, como a marciologia, que a gente estava brincando aqui, será que tinha que criar alguma coisa assim? Não é voltar, porque você não tem como voltar ao passado. Perfeito. A cultura é diferente. Agora, a gente pode usar dos canais que hoje em dia o mundo moderno nos dá, internet, não sei o quê. Sim. Por que não cria um grupo de embaixador para todas as igrejas? Por que as igrejas não criam um grupo de Por embaixadores? que não pega faz esse programa? padrão, né? Cadê os teatros das igrejas? Cadê os devocionais? Cadê as sabatinas? Cadê as gincanas? Por que então não pega isso e adapta ao sistema moderno, ao que o mundo é? Sim. Porque você não pode mais voltar ao que já passou. Agora você pode pegar aquilo que foi bom, as experiências, e modernizando, trazendo para o mundo de hoje, né? Eu tenho certeza que, aos poucos, os jovens vão gostar muito. Nem né? me fala. Era Pois é. maravilhoso. Cê- Arauto, Cavaleiro. Não dá, porque olha só, quer ver uma coisa?
Vamos falar do mundo contemporâneo. Se o futebol não tivesse modernizado várias coisas dentro do futebol, teria futebol hoje? Não. Teria acabado muito Entendeu? Se algumas coisas não tivessem modernizado, já teria deixado de existir. Sim. Agora, por que elas existem? Porque elas modernizam. Por que a palavra de Deus... Mas não sumiu, né? Não tirou. Por que a filosofia? Por que quando a gente fala de filosofia, a gente só lembra de Platão, Sócrates, Aristóteles e os filósofos, Dionísio, etc., do século, do Dionísio não, os filósofos do século 3 a.C., por que a gente só lembra dele e não fala nada de moderno? Porque ele não se modernizou. A palavra de Deus também precisa trazer, não é mudar. Uma atualização, não. Não é atualizar, é modernizar. É uma explicação, né? é uma hermenêutica dentro dos dias de hoje. Perfeito. Uma hermenêutica pautada dentro da apologética bíblica, uma hermenêutica moderna, pautada dentro dessa apologética bíblica. E a gente precisa mudar por isso. E quando você fala dessa volta, a Bíblia fala lá em Apocalipse 2 para a igreja de Éfeso. Quero que volte à essência do primeiro amor. A essência a gente tem que voltar. A essência é necessária. Os costumes não dá, porque avançamos muito. É a essência e daquela não dá para ser prática, hipócrita, porque eu não vejo ninguém aqui andar como os puritanos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Não dá para ser daquele jeito. Andar de carroça, carruagem... E lembrando também que eles tinham outras práticas que também não eram aceitáveis. Então, realmente tem que fazer essa leitura. Agora, né? a essência de Cristo, ela tem que existir, ela tem que voltar à essência. Sim. Agora, não, que é o primeiro amor, não voltar como a igreja era antigamente. Perfeito, você não vai pegar ninguém hoje e dar uma chicotada nas costas por você ver a Cristo. Então, ou escravatura na época de Jonathan Edwards, né? Exatamente. Que ele tinha escravos, né? Exatamente. Gente, vamos continuar mandando um alô aí para algumas pessoas. Mandar um alô para minha amada e digníssima esposa, que é quem realmente... É alguém que eu amo os elogios, né? Domingo. Que me conhece, Domingo lá, hein? Amor, domingo estamos na casa do pastor Valverde. Fala isso aqui no Já vídeo. tá Vai arrumar problema. É só gente. Gente, vocês não estão... Vai arrumar pra minha casa. Depois, se vocês quiserem, te marca um estádio, junta todo mundo. Mas, gente, estamos já chegando na reta final. Eu espero que tenha né, realmente abençoado a sua vida. Não só de conhecimento, não. Porque conhecimento você tem na internet de qualquer forma. Mas é realmente a tua alma. Você ser alimentado com algo útil para ser levado na prática. Se você pegar tudo isso aqui e levar na prática, vai fazer efeito. Tá? E a minha esposa está no hospital, agora foi em visita. Já dá um alô também, meu pastor. Um beijo, minha filha. Ela foi para o Exaú Matos orar pelas pessoas na visita à tarde. Segunda e quarta, ela está junto, representando as Débras nos hospitais. Perfeito. Queridos, um grande beijo. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Vocês também que estão nos vendo pela Rádio Melodia 87.9. Espero vocês na segunda-feira com mais um Jornada. Quarta-feira você tá onde mesmo, quarta? Aí, ainda, se o pastor não lembra... Eu não sei, porque pastor, eu tenho que saber onde você vai estar. Pera aí que eu tenho que... Você vai estar onde na quarta-feira? Gente, quarta-feira aí, anota, dá tempo de anotar, vai ficar salvo. Quarta-feira às 7... Ninguém pode ir, não? Ninguém pode ir? Não, agora é melhor do que o almoço. Esse é porque o maná... Gente, é banquete, viu? E gratuito, viu, pastor? É gratuito. É gratuito. 7h30 na igreja El Chamar. Gratuito. Onde fica a igreja El Chamar? Eu acho que você não sabe. Pastor, me parece Ilhéus, que é na Avenida Ilhéus. Avenida Ilhéus. Olha, gente, Avenida Ilhéus, 2177, aqui no bairro Brasil. É a Avenida Ilhéus, esquina com Alagoas. É um cruzamento muito conhecido, né? Perto, gente. E só dá mão de ir lá do Glauber Rocha para o bairro Brasil. Então, é a Avenida Ilhéus, 2177. Nós vamos estar esperando vocês lá às 19h30 e vamos ter um podcast com essa ilustre figura aqui, né, o professor Eliel, falando disso que nós estamos tratando com mais esmiuçado. Sim, mais esmiuçado. Porque, gente, afinal, missões. Para quê? Gente? Para que missões? Esse assunto aí é ele que vai ser o vamos falar muita coisa, hein? E já lembrando, você que tá aí conectado aqui de Conquista, vai lá. Às vezes quarta-feira você fica em casa ali, ocioso. Às vezes tá chateado com alguma coisa, tá triste, vou pra onde? Tem um local pra você ir. Se tá, você gente? não for, teu time vai perder. É profecia. Gente, um grande beijo. Deus abençoe e até a próxima.